Vamos continuar aqui as nossas aulas nesta modalidade um pouquinho diferente, né? Eu acho que mais um pouquinho de tempo a gente já retorna às condições normais aqui, né? E isso vai ser importante para que nós não percamos muito tempo com todo esse problema que está acontecendo, tá? De toda forma, nós vamos a uma aula um pouco longa hoje, porque iremos tratar aqui dos conceitos envolvendo funções. As funções são um tema bastante trabalhado no ensino médio, né? E o que a gente vai fazer aqui vai ser um apanhado envolvendo a definição do que é uma função, né? Qual é a relação, qual é a diferença entre uma função e uma relação. Vamos falar um pouquinho sobre como construir gráficos, né, de função. E aí, as funções normalmente elas têm nomes específicos. O que a gente vai fazer aqui vai ser identificar uma série de funções que têm nomes específicos, né, para que a gente possa posteriormente trabalhar ou tratar os nomes e a gente lembrar quem são essas determinadas funções. Ok? Bom, nessa primeira definição que nós estamos fazendo aqui, é, o que se entende como uma função? Imagina que você tenha lá o conjunto dos números reais, né? Os números reais são aqueles números que envolvem os números inteiros, né? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, tudo isso aí faz parte dos números reais, ou seja, é qualquer número menos aqueles números imaginários, aqueles que são provenientes da raiz de número negativo, né? São todos os números, desde menos infinito a mais infinito. Bom, então vamos supor que você tem aqui um conjunto de números reais e dois subconjuntos dentro do conjunto de números reais, dois subconjuntos A e B. Então, o que a gente define formalmente como uma função, né? A gente denomina uma função do subconjunto A para o subconjunto B, né, como uma regra. Aquela que, se você pegar um número no subconjunto A, essa regra te leva a um número no subconjunto B. Tá? Então, é essa que é a definição essencial de uma função. Tá? O subconjunto A, aquele onde você tem os números todos que você quer operar, a gente chama de domínio. E o contradomínio é onde estão todos os outros números que são, digamos, não é a resposta, mas o resultado da operação ou regra que a função estabelece. Tá? Então, nessa figurinha aqui de baixo, você pode reparar que você tem aqui um subconjunto A, deixa eu mudar a cor aqui, um subconjunto A, um subconjunto B. Aqui tem quatro elementos que estão fazendo parte de subconjunto A, que a gente está chamando de domínio, e existe aqui, né, em algum momento, a gente não está definindo ainda quem é a regra, mas existe uma regra, ou seja, uma função, tá, que leva os elementos de A em B. Tá? B é chamado de contradomínio. Veja que nem todos os elementos de B precisam estar contemplados, né? Então, o contradomínio é um conjunto maior de números, onde estão contemplados todos os possíveis números que a função pode levar. Ok? Pois bem, então vamos continuar aqui. Será este exemplo aqui. Neste exemplo, a gente tem um subconjunto A, um subconjunto B, e aqui, olha, a gente tem definido a função, ou seja, a regra que pega os elementos de A e leva em B. Então, a regra diz o seguinte, que se você pegar os elementos de A, que é o x, né, e somar com 1, o resultado disso vai me dar um y, ou seja, os elementos de B. Então, essa regra diz que x mais 1 é a regra, né? É a função. Então, se você pegar x igual a 1, né? Vamos mudar a cor aqui, ó. Se você pegar x igual a 1, tá? Inserir na regra, 1 mais 1, 2. Está aqui 2. X igual a 2. Então, se você pegar x igual a 2, somar com 1, dá 3. X igual a 3, soma com 1, dá 4. X igual a 4, soma com 1, dá 5. Então, aqui você tem todos os elementos do contradomínio sendo essencialmente ocupados aqui
pela função, ok? Nessa figurinha nós temos dois contra-exemplos, ou seja, duas situações onde nós não temos uma função. Imagina que você tem um contradomínio, um subconjunto A, um subconjunto B. Você tenha três elementos aqui no subconjunto A, tenha dois elementos no subconjunto B. Veja, você não tem uma função que possa pegar dois elementos diferentes e levar no mesmo resultado. Quando isso aí acontece, quando você tem dois elementos de domínio, né, no domínio, que leva a um elemento igual no contradomínio, isso não é uma função. Né? A gente não determina isso como uma função. Outra coisa importante é o seguinte: todos os elementos de A deve ter um elemento no contradomínio. Né? O inverso não é verdadeiro, ou seja, você pode ter elementos em B no contradomínio que não estão sendo contemplados aqui pelos elementos do domínio, mas, né, você não pode ter elementos em A sobrando. Então, se você tiver algum elemento no domínio sobrando, a função, né, ou melhor, a relação que levou elementos de A em B não é uma função, ela é uma relação, ok? Outra definição importante aqui é o conceito de imagem. Né? O que é a imagem? A imagem é, respectivamente, o número que aparece no contradomínio. Então, quando você pega, se você voltasse lá, por exemplo, no primeiro slide, você tinha um número, né, você tinha um número sobrando lá no contradomínio. O contradomínio é todo o conjunto de números, né? A imagem é, digamos, a resposta, o resultado numérico da operação da função. Tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui 5 elementos de A, né, como sendo domínio, né, e o contradomínio, todos os números inteiros, z aqui representa todos os números inteiros, e você tem uma função, por exemplo, que seja 2 vezes x, olha só, o contradomínio são todos os números inteiros, mas as imagens formam um conjunto menor, porque as imagens você vai pegar a função e multiplicar cada elemento da função, cada elemento do seu domínio por 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, este conjunto aqui forma a imagem dentro do contradomínio. É importante que a gente tenha em mente o conceito de domínio e de imagem. Domínio são todos os números possíveis de atender a sua função. Imagens são todas as respostas que a função levou, ou seja, todos os resultados que essa função levou. Ok? Então, de novo, olha só. Domínio são todos os números possíveis de serem usados na função. Tá? Imagem são todos os resultados possíveis que aqueles números do domínio possibilitam através da função. Então, por exemplo, aqui, olha, neste primeiro probleminha aqui, nesse primeiro exemplo, i aqui, você tem a tua função que é 1 sobre x. Então, veja, quem que é o domínio dessa função? São todos os números possíveis, reais, que podem ser inseridos no lugar de x. Note que 1 sobre x é uma fração, e lembra que existe uma coisa que a gente aprende desde a infância, né? Não é possível dividir por zero. Você nunca consegue, você não pode, não é definido divisão por zero. Ou seja, no lugar desse x aqui embaixo, de todos os infinitos números que você pode colocar, existe um que você não pode, que é o zero. Portanto, o domínio desta função aqui, o domínio dessa função, são todos os números, tá, reais menos o zero. Então a gente está representando dessa forma: o domínio de f são todos os reais menos o número zero. Bom, e a imagem? A imagem também, porque qualquer número que você coloque aqui, ele pode se aproximar de zero, mas ele nunca vai ser zero. Portanto, a imagem são todos os números reais, ou seja, todas as respostas da razão 1 sobre x,
menos o zero. Neste outro problema aqui, olha, né? Quem que é o domínio dessa função? Lembra que a raiz quadrada de um número não admite números negativos. Portanto, qualquer valor de x que seja negativo não pode ser inserido na função. Logo, o domínio, né, são todos os números positivos a partir de zero, inclusive zero, porque raiz de zero é zero. Então, qualquer número de zero até infinito te dá o domínio. E a imagem? Bom, a imagem também, porque se todos os números são positivos, a raiz quadrada sempre vai dar números positivos também. Vejamos este último exemplo aqui, olha. Menos a raiz de x menos 1. Note que, novamente, dentro da raiz você não pode ter número negativo. Portanto, qualquer número aqui, olha, que seja menor do que 1, você não pode ter. Se for igual a 1, até pode, porque 1 menos 1 dá 0. Agora, menor do que 1 não pode. Portanto, domínio, né, é qualquer número acima de 1 até infinito, inclusive 1. Por isso, este colchete fechado. O colchete fechado indica que aquele número também pode ser usado. Se fosse um colchete aberto, ou seja, virado para o outro lado, ele não estaria contemplado também. Tá? E a imagem? Bom, a imagem ela vai ser todos os números possíveis como resposta deste resultado, do resultado dessa conta. Veja, você está inserindo números aqui dentro que são números acima de 1. Portanto, a raiz vai dar números positivos. Porém, tá, o resultado está multiplicado por menos 1. Né? A raiz está multiplicada por menos 1. Portanto, a imagem vai ser todos os números reais negativos, inclusive o zero. É o que se indica aqui. Bem, no finalzinho da aula 4, a gente comentou um pouquinho lá sobre o conceito de par ordenado. Né? Então, par ordenado é um conjunto de pontos ou de coordenadas num plano cartesiano. A construção de gráficos faz exatamente isso. Né? Pega todo o conjunto de domínio e imagem possíveis estabelecidos pela função, aonde o domínio vai ser representado pelos elementos das abscissas do eixo x, né? E a imagem pelos elementos do eixo y, tá? Que são os resultados das operações das funções. Bom, quando você consegue plotar, ou seja, quando você consegue inserir num plano cartesiano todos os possíveis pontos, tá? Você disse que você construiu um gráfico. O gráfico ele é bastante importante do ponto de vista tecnológico, porque a gente consegue enxergar o comportamento das coisas. Muitas vezes uma tabela de números não permite que você tenha uma noção precisa do comportamento daquele dado. Né? Agora, o gráfico não. O gráfico diz para você, olha, determinada coisa está acontecendo, está aumentando, está diminuindo, está ficando estável, ela aumenta, depois diminui, ela é periódica, ela não é. Então, os fenômenos reais que são representados através de funções matemáticas, né, se representados em um gráfico, né, você tem uma facilidade maior na hora de produzir uma informação ou de tirar uma resposta daquela informação que o gráfico está te dando. Ok? Bom, e como que a gente pode construir o gráfico, digamos, do ponto de vista prático? Bom, em geral, né, você constrói uma tabelinha de números, mas existem ferramentas para isso. Né? Você pode, por exemplo, utilizar o Excel, que vem no pacote Office, que é um gráfico, uma forma interessante de você produzir gráficos. Né? Existem uma série de outros programas e alguns são softwares livres. Né? Então eu separei um aqui que a gente acaba utilizando bastante, que é o chamado GeoGebra. É um software que você consegue acessar online ele e consegue escrever a função facilmente no gráfico, né? E a partir daí você consegue obter o gráfico. Ele te dá o gráfico bonitinho, 2, 3, 5, 10 funções diferentes, ele te plota isso, né? Você consegue aumentar a escala, diminuir a escala. É um programa muito fácil de ser mexido, tá? Bastante fácil mesmo. Tá? Então,
aqui na sequência a gente tem um exemplo. Suponha que você queira fazer o gráfico da função x ao cubo menos 3x menos 3x quadrado mais x. Veja, isso aqui é uma função de terceiro grau, é um polinômio de grau 3, lembra? Então, aqui embaixo você está vendo a tela desse programa. Então, você entra lá, geogebra.org/graphing, você vai aparecer essa tela. Então, o que você vai fazer? Esta função que está aqui, você vai inserir neste lugar aqui que está escrito entrada. Veja que aqui eu já inseri a função. Aqui, a função. Então, como que a gente insere a função? Você vai escrever y ou então f, entre parênteses, x igual. E vai escrever a função. Note, como que você faz para escrever a função com potência? Ele tem uma tabelinha que faz isso para você, mas por facilidade, o que ele considera potência? Você vai escrever x, acento circunflexo e o número. Quando você fizer isso, ele vai já inserir para você esse primeiro elemento aqui. Tá? E aí, mesma coisa, mais 3 vezes x. Então, se você colocar 3x acento circunflexo quadrado, ele vai aparecer o segundo termo, mais x, e vai aparecer esta função que está aqui. Ó. Então, está aqui, ele desenha para você. Você consegue ampliar a escala, diminuir a escala, você consegue mudar a cor disso daqui. Né? Você consegue colocar número no eixo, deixar o número do eixo fora, limitar os tamanhos. Então, é uma ferramenta importante e a gente vai solicitar que você faça uma série de gráficos utilizando este programinha aqui, ok? Bom, olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo, eu inseri dois gráficos aqui. Primeiro, este que aparece em azul, refere-se a esta função que está aqui. Ó. Na verdade, uma relação aqui. Ó, y quadrado igual a x, ou y igual a raiz quadrada de x. Note que essa linha azul aqui, olha, que a gente está vendo, representa o gráfico desse sujeito que está aqui. Essa outra linha vermelha aqui representa o gráfico de y igual a x elevado a 1/3. Né? Do ponto de vista manual, se você tivesse que fazer isso usando régua, usando calculador, isso daí é um trabalho danado. Você teria que fazer uma tabela cheia de números, né, para plotar um conjunto de pontos. Né? O GeoGebra te fornece isso facilmente. Mas agora, graficamente, a gente consegue verificar se alguma expressão é função ou não. Note que um teste que você tem para isso é o seguinte, é traçar uma linha vertical, uma linha paralela ao eixo x. Paralela ao eixo y. Se nessa linha paralela ao eixo y, essa linha cruzar pelo teu gráfico, por exemplo, nesse azul ele cruza aqui em cima e aqui, significa que para o mesmo valor de domínio, você tem duas imagens. Uma função não te dá duas imagens. Tá? Então, para um mesmo x, você não tem duas imagens possíveis quando você tem uma função. Então, esta expressão aqui, olha, ela fornece para você uma relação entre dois números, entre x e y, mas ela não é uma função. Função, você tem um valor de domínio correspondente a um valor de imagem. Bem, ainda é possível você ter funções diferentes envolvendo o mesmo domínio. Então, você pode ter uma função f e uma função g. Né? Então, se essa função f for somada com a função g, existe uma garantia de que a soma das funções aplicadas ao seu domínio seja igual à soma dos domínios aplicados à função. Putz, você fala que
coisa mais maluca é essa? O que a gente está querendo dizer é o seguinte: imagina que você tem duas expressões algébricas, né? Por exemplo, uma função x² e uma função x. Então, a função x² tem um domínio, que são os reais, a função x também tem um domínio, que são os reais. Se você fizer, por exemplo, pegar um número do domínio, 2, né? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Né? Se pegar outra função que era x, substituir 2, dá 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Então, olha só, se você pegar 4 mais 2, 6. É isso que a gente está dizendo. Eu peguei 4 mais 2, deu 6. Agora, se eu pegar x ao quadrado mais x, né? X ao quadrado mais x te dá uma terceira função. Né? Se você substituir o 2 nesta função, que é x ao quadrado mais x, vai dar o mesmo resultado. Então é isso que está dizendo essa operação. A soma, né, das funções aplicadas a x é a soma das funções separadamente. A mesma coisa vale para a subtração, a mesma coisa vale para o produto e a mesma coisa vale para a razão, desde que este elemento aqui não te leve a zero, porque aí você não tem como. Tá? Outra expressão importante aqui é quando a gente fala de funções compostas. Uma função composta é quando você tem uma função dentro de uma função. Então suponha que f de x seja uma função, g de x seja outra função. Então a gente diz que a função composta de g e f, e que a gente representa assim, ó, g bolinha f, né, ela é definida como sendo o f de x substituído no lugar do x que você teria na função g. Por exemplo, imagina que você tem duas funções aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a raiz de x. Bom, então, por exemplo, se você quiser determinar a função composta GOF, então o que você vai fazer? No lugar do x que você tem aqui, olha, você vai substituir todo o f de x. Então veja, quem que é a tua função g de x? É a raiz. Está aqui, ó, raiz. Só que aqui você tem raiz de x. Por ser função composta, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 2x mais 3 e substituir no lugar do x. Então ficou raiz de 2x menos 3. Ok? Eu poderia fazer o inverso. Eu poderia ter a função composta FOG. Aí inverter. Veja, em cada lugar de x da minha função f, eu vou colocar a raiz de x. Então está feito aqui. Tá? Aí eu posso ter f composta com f, g composta com g, enfim, dá para acompanhar aqui. Não é uma coisa do outro mundo, mas ela é importante porque muitas vezes você tem comportamentos que são dependentes. Né? Muitas vezes você tem um comportamento de uma determinada grandeza, né? Física, de engenharia, enfim, térmica, né? De calor, de população, de economia. Você pode ter uma série de funções que são dependentes, né, de um terceiro elemento. Ou seja, G depende de F, que depende de X. Né? Por isso a importância da gente entender o conceito de funções compostas. Aqui eu estou propondo a vocês 6 conjuntos de funções, né, f, x e g de x, 6 conjuntos de funções. E estou pedindo para que vocês operem isso. Né? Então você pegue, por exemplo, esta função a, some f com g, subtraia f de g, faça o produto de f vezes g, faça a função composta FOG e GOF. Né? Então é um bom treino para você manipular essas funções e utilizar, inclusive, aquelas operações envolvendo raiz, envolvendo mínimo, envolvendo produto de frações. Né? É uma boa forma de você chegar e treinar razoavelmente bem este conjunto. Ok?
Além disso, nesse segundo problema aqui, eu peço para você utilizar uma ferramenta gráfica, o GeoGebra, por exemplo, e que você construa estes gráficos aqui, olha. Tá? Essa atividade aqui, eu vou querer que vocês, eu vou inserir isso lá no sala de aula, e vou pedir um retorno. Vocês devem fazer esses gráficos, né? Usar aí, dá para fazer até com o celular, né? Mas usar isso durante a semana, né? Construir esses gráficos, né? E salvar a tela, né? De cada função dessa daqui, ok? Separadamente. Aqui embaixo tem um exemplo de função, da divisão de função. Tá? Tem função composta, olha só. O problema diz o seguinte, e aí que a solução está feita, né? Se você pegar um f de x igual a x² menos 2x mais 1, eu quero que você ache qual seria a função que, dividida f por esta função g, né, o resultado fique x menos 1. Tá? Então, olha só, o que eu quero? Que f dividido por g aplicado a x seja igual a x menos 1. Então aqui, ó, quem que é o f? O f é esse cara aqui. E quem que é o g? Bom, o g é o sujeito que eu quero descobrir. Então o que eu faço? Pego este g, passo ele aqui para frente, pego este valor, passo para o denominador, e aí eu passo então a operar isso daqui. Lembra que a gente aprendeu a fazer, né, uma redução ou uma fatoração de polinômios. Tá? Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar essa expressão aqui e verificar se ela é redutível. Como que a gente fazia para verificar se uma função é irredutível? A gente igualava a zero e achava as raízes. Né? Quando você acha as raízes de uma função, né, se houverem raízes reais, né, é possível reduzir essa expressão. Particularmente, essa expressão é redutível, né, e o resultado é exatamente isso aqui, ó, x menos 1 vezes x menos 1, ou x menos 1 ao quadrado. Como o denominador também é x menos 1, significa que existe uma função g de x que, se substituída no lugar do g aqui em cima, o resultado vai me dar aquilo que ele esperava, que é x menos 1. Ok?